Venha. Vem cá. Vem aqui, vem. Coisa fofa. Eu achei importante fazer essa introdução desse vlog pra vocês não ficarem perdidos, assim, porque nos vídeos que eu fiz eu não falei muito, né? Eu só fui mostrando um pouco do lugar, um pouco do que estava acontecendo. Mas esse vlog vai ser mostrando um pouco da nossa viagem para o UNASP, São Paulo, que é o Centro Universitário Adventista. E nós fomos também conhecer o MAB, que é o Museu de Arqueologia Bíblica, enfim, que teve como um dos representantes e é o mais conhecido como o Museu do Arqueólogo Rodrigo Silva. Eu ia falar Rodrigo Faro. Ai, hoje ainda é terça-feira. Vamos lá. E também conhecemos o Centro White e a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. E eu quero contar um pouquinho pra vocês de como foi essa experiência. Primeiro que eu sempre tive o sonho de conhecer, né, o UNASP, conhecer como as coisas acontecem, né, a CPB, os livros, esse processo de como que chega até a nossa mão, de todo tipo de produção me encanta muito, né? Eu tenho um outro sonho que é conhecer uma fábrica de chás, porque eu amo chá e eu acho muito legal, quero conhecer esse processo assim, e foi mágico, foi incrível. Nós fomos na quinta noite, foi uma viagem do Ministério de Ancianato e Esposas. Então, eu e o Bruno fomos e foi assim muito legal. Venha pra cá, Paçoca, vem. Aqui, ó. Vem aqui. Ai, ela já vai mexer no enquadramento da câmera. Vem. Vem aqui. E nós chegamos lá na sexta-feira de manhã, conhecemos o MAB, conhecemos também o Centro White e de tarde a gente foi pra CPB, para conhecer a CPB. No sábado, de sexta para sábado, nós ficamos no Catre, que é como se fosse um alojamento de treinamentos e tal, de Araçoiaba. E no sábado foi tudo lá, nós ficamos para fazer treinamento, palestras, teve culto e foi muito incrível mesmo. E toda vez que eu viajo assim, eu lembro muito de um verso que eu quero compartilhar aqui com vocês, Eclesiastes 3:11, que diz assim, ó: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa parte que diz assim, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, é algo que eu penso muito toda viagem que eu faço. Porque eu chego da viagem não querendo vir embora, mas ao mesmo tempo eu quero ver meus animaizinhos, quero ver minha família, minha casa, e eu fico pensando muito nisso, que enquanto a gente não tiver na eternidade, enquanto nós não estivermos no céu, que foi o lugar que Deus colocou no nosso coração, a genética, no nosso DNA tem um espacinho da eternidade, a gente nunca vai ser completamente feliz, plenamente feliz. Porque eu quero voltar para São Paulo, eu quero voltar para Roma, eu quero voltar para Londres, eu quero voltar para o Rio de Janeiro, levar as pessoas que eu gosto. Então, cada viagem que eu faço, eu fico pensando, nossa, que legal, que gostoso, não quero ir embora, mas eu quero ir embora. E parece que nunca é o suficiente. E de fato, nunca vai ser suficiente, porque só vai ser quando Jesus voltar. Porque aí a gente vai viver a plenitude da eternidade. E aí a gente não vai ter esse conflito de querer estar em vários lugares, mas com as pessoas, para as pessoas aproveitarem também. Porque eu voltei muito assim, cara, todo mundo tem que conhecer o UNASP, todo mundo tem que conhecer o MAB, né? A CPB, esses livros que eu quero mostrar para vocês, todo mundo tem que conhecer como funciona esse processo. E aí lá na eternidade a gente vai ter a eternidade para conversar e o tempo vai ser para sempre, né? Vai ser maravilhoso demais. Eu fico muito reflexiva nisso, sabe? Porque eu fico pensando, nossa, vai ser muito gostoso quando eu voltar pra Europa, por exemplo, com o Bruno, e vai ser muito 10, mas nunca vai ser suficiente, né? Então é por isso que tem esse espacinho no nosso coração, que é o espacinho da eternidade, né? A gente pode trazer para um exemplo também das coisas, né?
O celular, por exemplo. Meu celular já tá bem, coitadinho, dando sinais de morte. Mas mesmo se eu tivesse o último iPhone, dali um pouco já não vai ser o suficiente. Um carro supre as nossas necessidades, mas a gente quer o melhor. A casa, a gente quer o melhor, a gente sempre quer melhor, sabe por quê? Porque a gente quer coisas que são eternas. Tá no nosso coração esse espacinho que a gente quer coisas eternas. Mas a gente só vai ter isso quando Jesus voltar. E ainda bem que falta bem pouquinho tempo, né? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês algumas coisas antes de ir pro vlog, tá? Então segura aí que vai ter o vlog sim, mas eu gosto de falar. E vocês sabem que aqui no YouTube é coisas mais profundas e reflexões e conversas mais profundas, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês o que eu trouxe de lá. Deixa eu arrumar aqui que eu acho que a paçoca bagunçou. O que eu comprei lá, que tinha um descontinho legal. Mas antes das coisas que eu comprei, deixa eu contar pra vocês que eu comecei a fazer um mapa, uma linha do tempo, não é um mapa, uma linha do tempo conforme eu estava estudando, e estudo bastante sobre o feminismo, sobre os movimentos da nossa cultura, com a profecia e tal. E aí eu comecei a fazer uma linha do tempo nos meus próprios estudos. Venha ver, paçoca, que legal. Então eu fui colocando aqui minha linha do tempo. O período de Constantino, Justiniano, o período dos Valdenses, aí aqui o período de Karl Marx, quando que começou a ideia do evolucionismo com Darwin, as ondas do feminismo, Mussolini, eu fui colocando tudo aqui, ó, quando foi escrito o Grande Conflito, as Primeira e Segunda Guerra Mundial. Gente, fui colocando tudo, grande desapontamento, fui fazendo a era pós-moderna, fui fazendo todo uma linha do tempo da história, né, da história da humanidade, história da atualidade, história passada, para que eu pudesse estudar junto com tudo isso as profecias. Muito legal, né? Aconselho você fazer o mesmo, porque a gente precisa estudar por nós mesmos, precisamos entender as coisas por nós mesmos, não é mesmo? Não é mesmo, paçoca? E aí, lá no Centro White, eu comprei uma coisa que eu fiquei, caraca, eu preciso mostrar, porque a minha linha do tempo, você vai dar risada agora. Mas isso daqui é um conteúdo, gente, um material riquíssimo. Essa daqui é uma linha do tempo profética dentro da história, sobre a história da redenção. Olha essa linha do tempo. Aqui, meus amigos, tem todos os períodos pós-modernos, desde a época de Jesus, desde a criação do mundo. E aí o centro é a cruz, né? Tudo acontece aqui com a morte de Cristo. E tem tudo. Sério, a hora que eu vi isso daqui, eu falei, nossa, eu preciso levar. Ainda bem que eu tenho uma lupa. Porque eu vou precisar de uma lupa, porque tem tanta coisa. E esse é um material de tipo um plástico, ele não rasga, não molha, não estraga, sabe? Eu achei fantástico. Sério, isso daqui, pra gente estudar a profecia de Daniel. Vamos ver se é prova de gatos? Tomara que seja prova de gatos também. Diz o professor que o que eu tava falando? A profecia da estátua de Nabucodonosor, de Daniel. Gente, aqui tem tudo. Os símbolos do Apocalipse. Muito massa pra estudar. Licença, paçoca. Licença. A paçoca quer estudar também. Licença. Deixa eu guardar bonitinho, porque eu vou estudar outro momento. Ixi, agora como é que eu boto bonitinho? Não, tá indo. Aí. Pronto. Dando um baile no meu mapa ali do meu... Ai, credo, não é mapa. Linha do tempo. Muito massa, né? Gente, comprei esse livro aqui, já tô lendo, já tá sendo meu companheiro, que é Uso de Joias na Bíblia, né? Pra um estudo profundo sobre o uso de joias na Bíblia, porque eu sei que essa é uma questão que vai aparecer com a palestra Tudo Comunica, né? Então vamos nos aprofundar nesse assunto. Trouxe de presente o guia do MAB, de presente de
pra guardar. Ganhei esse livro aqui chamado Filhas de Deus. E eu achei muito legal que eu ganhei esse livro, porque era um que eu quase comprei, ainda bem que eu não comprei, daí eu ganhei. E esse daqui a gente ganhou também, que se chama Oração. E essa coleção, nesse tom cinza, bem clean, sem muita informação na capa, ai gente, tá a coisa mais linda do mundo. Eu quero todos dessa coleção, porque sério, tá até lacradinho aqui, que eu vou abrir depois pra ler. E esse daqui que era um livro xodozinho, que eu queria muito ter o meu, numa versão muito bonita, que se chama História da Redenção. Esse livro aqui. Lindo, capa dura, lindo, lindo. E comprei uma caixinha de promessas. Engraçado que assim, eu não tenho muitas memórias com a minha avó paterna, mas uma delas, uma das raras memórias que eu tenho, assim, ela tinha uma caixinha de promessas e ela pedia pra mim, pro Jonatas, pros outros primos, né, pra gente ler as promessas. E eu tenho um carinho muito grande por caixinhas de promessas, né? E eu queria ter a minha, uma bem bonitinha assim, e daí eu comprei essa daqui e eu achei a coisa mais linda do mundo. E que mais que eu tinha que falar? Deixa eu ver que eu fui anotando as coisas que eu tinha que falar sobre o vlog. Pra isso que, né, a gente veio domingo de madrugada, hoje é terça, não passou muito tempo. Mas eu fui anotando pra não passar nada. Vamos ver. É isso. Bora pro vlog agora. Eu não ia gravar, mas decidi mostrar pra vocês os lanchinhos que eu tô preparando pra gente comer na viagem. A gente vai de ônibus, tá? Então aqui eu vou fazer uns sanduíches com esse pão aqui, que é o pão zero, que o Bruno pode comer, né? Aqui tem maionese com cenoura ralada, que dá um sanduíche muito gostoso e não fica aguado. Alface, aqui tem queijo. E também aqui é meu clássico salgadinho de semente de girassol, que eu dou uma leve torradinha nela com sal, com páprica defumada, com alguns temperinhos, e fica um salgadinho bem gostoso. E tá rolando também esse barulho da air fryer, que eu tô fazendo salgadinho de grão de bico. Ó, aqui eu coloquei o grão de bico cozido com alguns temperos, e daí eu vou chacoalhando de vez em quando. E deixo ele ficar bem crocantinho e fica um salgadinho, um snack delicioso. Aí eu vou levar uva, maçã, bolachinha. Aí tem esses salgadinhos que eu comprei lá na Casa de Integrais, né? Esse daqui é de torradinha, bem gostoso. Umas bolachinhas também. E eu vou levar algumas coisas nessas embalagens descartáveis, sabe? Pra não precisar ficar carregando um monte de pote. Eu sei que não é nada sustentável, amigos, mas enfim, eu não quero ficar carregando pote e coisa arada. E aqui eu vou colocar um suquinho de uva branca também que a gente vai levar. E essa é a paçoca que tá participando ali embaixo. Né, Pancinha? Tá com saudades? Você quer ir junto? Olha só que legal, aqui é uma pedra de Roseta, uma réplica da pedra de Roseta. E a original eu vi lá em Londres, no Museu de Londres.
pra cá e falei assim, não, ainda dá tempo. Lados do livro, o livro prossiga. Depois que ele porque na impressão ele vai imprimir um caderno por vez. Se o livro missionário, por exemplo, o Grande Conflito, acho que tinha uns 10 cadernos, ele é grosso. Teve que entrar para imprimir o Grande Conflito 10 vezes, porque são 10 cadernos. Nossa, que legal, né? É capa dura essa aí, né? Mas ninguém teve que ser mandado embora por conta de processos que foram modificados. Tanto é que quando eu entrei tinha 250 funcionários. Hoje nós temos mais de 100. Foram alcançados pelo livro. Bacana, né? Todas as editoras adventistas são 57. Vou mostrar agora um pouquinho aqui da estrutura do catre de Araçoiaba. Acho que é isso que nós estamos. Gigante. Muito bom. Os quartos, tudo muito bom. Eu não queria gravar com um carro de fundo porque eu tô olhando uma paisagem muito bonita. Mas vai ficar contra a luz, então eu vou gravar assim mesmo. Gravar um pouquinho sobre como que tá sendo a programação, tirar minha mochila, essa daqui é minha mochila companheirinha. Aí o Bruno fica falando, por que você carrega esse peso e tal? Mas é que eu vou tirando térmica, vou tirando meia, vou colocando coisas ali dentro, a Bíblia tava ali dentro também. Mas, gente, que passeio, sério, foi muito legal, muito legal. A gente conheceu o NASP, que é um internato adventista, a gente conheceu o MAB, que é o Museu de Arqueologia Bíblica. Nós conhecemos também a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, a editora, né? Ai, gente, foi muito legal. Muito, 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 assim, foi surreal. Esse foi um presentão, assim, sabe? Que faz, assim, a gente só cada vez mais acreditar na nossa denominação de como somos organizados de fato, né? Saiu uma pesquisa recentemente, vou ver se eu encontro para colocar aqui, que fala que a Igreja Adventista é uma das instituições, das organizações mais organizadas do mundo. E eu fiquei, cara, que massa, que presente, é um privilégio muito grande. Deus é maravilhoso. E se você quer conhecer um pouquinho também dessa verdade que nós acreditamos, maravilhosa, me chama, porque vai ser uma alegria estudar a Bíblia com você e te mostrar que essa é uma igreja profética, fundamentada na Bíblia. E, assim, fantástico, tudo, tudo, tudo. Desde o jardim organizado, limpeza, alimentação. Guria, eu acho que eu comeria as comidas, né? Porque nós pregamos e tentamos viver muito o estilo de vida saudável. Então, só comida deliciosa, gente, sério. A gente vai pra casa sofrendo, porque daí volta pra vida normal, né? Mas o passeio é maravilhoso. Hoje é sábado, hoje à noite a gente vai voltar embora. E hoje vai ter mais algumas palestras, vai ser bem legal. Eu tô filmando algumas coisas assim, a qualidade do celular não é tão boa, mas o que importa é que eu estou vivendo tudo 100% e tá sendo muito, muito bom mesmo.